Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 42 da playlist de aulas do sétimo ano. E continuando nosso estudo sobre triângulos, vamos falar hoje sobre a relação de desigualdade entre os lados e os ângulos de um triângulo. É isso aí, vem comigo! Bom, eu representei aqui na lousa um triângulo e fiz as medições, tanto dos lados como dos ângulos, certo? Então aqui a gente tem os lados que medem 20, 25 e 29 centímetros e os ângulos que medem 80, 42 e 58 centímetros, certo? Vamos montar uma relação de desigualdade agora, envolvendo esses lados e esses ângulos. Como assim uma relação de desigualdade, professor? Vamos colocar esses lados e esses ângulos em ordem crescente, do menor para o maior. Então, colocando aqui os lados em ordem crescente, o menor dos lados é o que mede 20 centímetros. Depois eu tenho o lado que mede 25 centímetros. E, por fim, o lado que mede 29 centímetros. Agora, vamos colocar em ordem crescente também a medida dos ângulos. Eu tenho aqui o menor ângulo, que é o ângulo de 42 graus. Depois eu tenho o ângulo de 58 graus. E, por fim, o ângulo de 80 graus. Quando a gente coloca essas medidas dos lados e dos ângulos em ordem crescente, a gente está montando aqui uma relação de desigualdade. E aí, repare, olhe com bastante atenção. Nós temos aqui, que o menor dos lados ele faz uma correspondência com o menor dos ângulos, tá? O maior dos lados faz uma correspondência com o maior dos ângulos. E o lado que está no meio aí, né, faz uma correspondência com o ângulo que também está no meio. Então, a gente tem essa relação onde o menor dos lados opõe-se ao menor dos ângulos. Por outro lado, o maior dos lados opõe-se ao maior dos ângulos, tá? E vice-versa, né? Eu posso falar que o maior ângulo é oposto ao maior dos lados. O menor ângulo é oposto ao menor dos lados, tá? Vou até escrever uma vez aqui, O maior ângulo ou o maior lado, tanto faz, tá? O maior lado é oposto ao maior ângulo. E vice-versa, tá? O maior ângulo vai ser oposto ao maior dos lados. O menor lado oposto ao menor dos ângulos. E assim por diante. O que significa ser oposto, professor? Olha só, vamos lá então. Eu tenho aqui, que o menor ângulo é o ângulo de 42 graus. O ângulo de 42 graus, ele é oposto, né? Ele vai estar de frente. Ele está enxergando esse lado que mede 20 centímetros, certo? Então, o lado de 20 centímetros é oposto ao ângulo de 42 graus, tá? Eles estão de frente um para o outro, tá vendo aqui, Esse ângulo de 42 graus, ele enxerga o lado de 20 centímetros. Por outro lado, esse ângulo que tem 80 graus, quem que ele está enxergando, né? Ele é oposto a qual lado? Esse ângulo de 80 graus, ele enxerga esse lado aqui, de 29 centímetros. Então, o maior dos ângulos vai ser oposto ao maior dos lados, beleza? E esse ângulo que tem uma medida média, né, que não é nem o maior nem o menor, ele vai estar enxergando o lado que também tem uma medida média, que não está nem a maior medida, nem a menor, tá? Então, ele vai enxergar aí esse lado aqui, certo? Então, o ângulo de 58 graus é oposto ao lado de 25 centímetros. Ou, o lado de 25 centímetros é oposto ao ângulo de 58 graus. O lado de 20 centímetros é oposto ao ângulo de 42 graus. O lado de 29 centímetros é oposto ao ângulo de 80 graus. Tá certo? É uma relação, gente, de mão dupla, né? Posso colocar a seta dos dois lados aqui, tá?
Então, esse lado com esse ângulo, esse lado com esse ângulo, esse lado com esse ângulo. Tá bom? Então, em todo triângulo, a gente tem essa relação de desigualdade entre lados e ângulos. O maior dos lados sempre vai ser oposto ao maior dos ângulos. O menor dos lados, oposto ao menor dos ângulos. Beleza? Vamos colocar isso em exemplos? Vamos fazer um exemplo agora. Gente, vamos resolver esse exemplo juntos e depois eu vou passar um exercício parecido para vocês, parecido com esse, para vocês tentarem fazer. No final da aula tem um desafio, tá? Fique até o final. Bom, aqui eu coloquei um triângulo, tá? Um triângulo com as três medidas dos ângulos. Tem o ângulo de 40, de 30 e o de 110, beleza? E aqui a gente tem as três medidas dos lados, 22, 17 e 30. Eu tenho que encaixar essas três medidas aqui no meu triângulo, tá? Por exemplo, esse lado que mede 30 centímetros, ele é o maior dos três, correto? Vamos vir para cá. Então, o lado que tem a maior medida, ele vai ser oposto ao ângulo que tem a maior medida. Então, a gente vem aqui no triângulo, a gente procura qual é o ângulo que tem a maior medida. Bom, é o ângulo de 110 graus, né? Ele está aqui. Esse ângulo de 110 graus, ele está formando esse lado aqui, ó, tá? Então, esse lado vai ser o lado de 30 centímetros. É o lado oposto ao maior dos ângulos, tá? Então, o lado de maior medida é oposto ao ângulo de maior medida. Tá? Esse ângulo de 110 graus, ele enxerga esse lado aqui que mede 30 centímetros. Agora, eu vou pegar o lado que tem a menor medida. Esse já foi, né? Vamos pegar esse, ó. O lado que tem a menor medida, ele vai ficar oposto ao ângulo que tem a menor medida. Então, a gente olha na figura, a gente vê que o menor ângulo é esse de 30 graus. Ó. Esse ângulo de 30 graus, ele está enxergando esse lado aqui, ó. Então, esse lado é o lado de 17 centímetros, certo? Então, o menor dos lados fica oposto ao menor dos ângulos, tá? Menor dos lados é oposto ao menor dos ângulos. E aí, sobrou o lado de 22 centímetros para eu encaixar aqui, ó. Tá certo? Então, o lado de 22 centímetros, ele é oposto ao ângulo de 40 graus. Tá? Esse ângulo de 40 graus está enxergando esse lado de 22 centímetros. Então, é esse. Esse é o nosso exemplo. Encaixar ali a medida dos lados ou dos ângulos, conforme a gente tem a relação de desigualdade. Bom, aqui é a mesma ideia, tá? Eu tenho esses três ângulos, de 60, de 45 e de 75. Eu tenho que encaixar no meu triângulo. Mas não vai ser de forma aleatória. A gente tem que estabelecer a relação de desigualdade, tá? Então, olha, o menor dos lados aqui é o 18. O menor dos lados, ele vai enxergar o menor dos ângulos. Tá? O menor lado é oposto ao menor ângulo, correto? Então, esse ângulo vermelho tem a menor dessas medidas, ou seja, 45 graus. Aí a gente tem agora o maior dos lados. Qual é o maior dos lados? O maior dos lados é o lado que mede 25 centímetros, esse lado aqui. Ele vai ficar oposto ao maior dos ângulos. O maior dos ângulos vai ser o ângulo laranja, tá? E aí a gente pega a maior medida aqui, ó, 75. Então, o maior dos lados é oposto ao maior dos ângulos, tá? O maior ângulo oposto ao maior lado e assim por diante. E aí sobrou o ângulo de 60 graus, que é um ângulo que está no meio aí dos dois, né? 60 graus ficou aí para o ângulo verde. Então esse foi o nosso exemplo, a gente conseguir determinar onde que ficariam as medidas dos lados do meu triângulo, conhecendo, né, a medida dos ângulos, e o contrário, onde ficaria a medida dos ângulos, conhecendo a medida dos lados. Vamos praticar? Vamos fazer um exercício parecido com esse agora? Bom, de parte teórica era isso. Daqui para frente a gente vai só trabalhar com exercícios. Sugiro que você pause o vídeo, tente resolver o exercício e depois dá play para verificar se acertou. E já quero aproveitar e fazer o pedido para você, se você ainda não é inscrito no canal do professor, né, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá certo? Deixa um comentário legal, deixa o seu joinha, né? Divulgue esse trabalho que a gente está fazendo de montar uma playlist com aulas do 7º ano. Já tenho a playlist do 5º, já tenho a playlist do 6º, estamos montando a do 7º.
Vamos lá, então. Vou colocar o exercício aqui na lousa. Pessoal, esse aqui, então, é o nosso exercício. Olha só. Aqui você conhece a medida dos ângulos, precisa encaixar a medida dos lados, tá? Cada lado aqui no triângulo, certo? Aqui você conhece a medida dos lados e precisa encaixar a medida dos ângulos. Vou sair um pouquinho da frente da lousa para você poder pausar e tentar resolver. Vai lá, tenta fazer. Bom, agora vamos resolver, né? Vamos lá. Então, a gente sabe aqui, ó, que esse ângulo formado por um quadradinho, ele é o ângulo de 90 graus, tá? Quem não lembrava aí, tá aí. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele fica oposto ao lado de maior medida, tá? Então, é esse lado aqui, é o lado de maior medida, vai ser o de 25 centímetros. Então, esse é o lado de 25 centímetros. Bom, esse ângulo aqui, ó, de 37 graus, ele é o menor dos três ângulos, não é? Se ele é o menor dos ângulos, então ele vai estar oposto ao menor dos lados, certo? Então, esse ângulo é oposto a esse lado aqui. E a menor medida aqui vai ser a de 15 centímetros. Então, 15 centímetros aqui. E agora, sobrou esse lado aqui para ser o de 20 centímetros. Tá? Então, esse aqui é o lado de 20 centímetros. Correto? Conseguiu acertar? Acho que não tem muito segredo, né, pessoal? Olha só. O menor dos lados vai ficar oposto ao menor dos ângulos, tá? Então, 15 tem uma relação com 37 graus. 15 centímetros, 37 graus. O maior dos lados é oposto ao maior dos ângulos, tá? Então, 25 centímetros relaciona-se com 90 graus. E esse lado de 20 centímetros relaciona-se com o ângulo de 53 graus. Se a gente quiser colocar em ordem decrescente, também ajuda, né, para fazer essa percepção. Ó, 37 graus é menor que 53 graus, que é menor que 90 graus. Colocando os lados, 15 centímetros é menor que 20 centímetros, que é menor que 25 centímetros. E aí a gente tem, né, a relação de desigualdade aqui, ó. Esse ângulo de 37 graus oposto ao lado de 15 centímetros. O ângulo de 90 graus oposto ao lado de 25 centímetros. E esses dois aqui são opostos também, né? O de 53 graus oposto ao lado de 20 centímetros. Quando a gente coloca assim em ordem crescente, né? Quando a gente estabelece essa relação de desigualdade, também fica claro ali quem é quem, né? Quem é oposto a quem. Bom, e o outro exercício, esse daqui, você tinha que encaixar os três ângulos na sua figura. Aí a gente olha, a gente vê que tem dois ângulos que são iguais, dois lados que são iguais. Então é óbvio, né, que se eu tenho lados com a mesma medida, eles vão ficar opostos a ângulos que têm medidas iguais também. Beleza? Então vamos começar pelo maior dos lados. Esse aqui é o maior dos lados, então ele vai ficar oposto ao maior dos ângulos, que é esse, né? Esse ângulo é oposto a esse lado, ok? Então, aqui vai ser o ângulo de 100 graus. E agora eu tenho dois ângulos de 40, que vai ser um em cada ponta, tá bom? Então, esse ângulo de 40 graus, ele é oposto ao lado que tem 20 centímetros. Esse outro ângulo de 40 graus também é oposto a um lado de 20 centímetros. Nós vamos ver na próxima aula que esses triângulos são chamados de triângulos isósceles, né? Porque eles têm dois lados com medidas iguais e, consequentemente, os ângulos opostos também vão ter medidas iguais. Beleza? Esse aqui a gente também vai estudar na próxima aula. É o triângulo retângulo, é quando tem um ângulo reto. Bom, espero que você tenha acertado, tá? Se ficou com dúvida, deixa um comentário aí, gente. Pergunta, né? Eu faço questão de esclarecer a sua dúvida aí nos comentários. Vamos trabalhar um exercício agora, um desafio. Vou colocar na sua tela. Pause o vídeo, tente resolver. Você vai ter que lembrar qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá certo? Então pause o vídeo, tente fazer, eu já venho com a resposta. Bom, e aí, conseguiu fazer o nosso desafio? Ele falava o seguinte, ó, observe o triângulo ABC, em que BC é o lado maior e AC é o lado menor, tá? Então, a gente tinha o triângulo ABC e sabemos que o lado AC é o menor dos lados e o lado BC é o maior dos três lados, certo? Essas informações são importantes.
que mais que a gente tem? Ó? Sabendo que os ângulos internos desse triângulo medem x, 3x e 5x. Qual é a medida em graus do ângulo oposto ao lado BC, a medida em graus do ângulo oposto ao lado AC e a medida em graus do ângulo oposto ao lado AB. Ou seja, ele quer saber a medida dos 3 ângulos do meu triângulo. E para isso ele me deu essas informações, né? Ele falou que a medida dos ângulos é x, 3x e 5x. Ou seja, eu não conheço a medida de nenhum dos 3 ângulos, eu não conheço a medida de nenhum dos 3 lados. Mas eu tenho essas informações, ó. Que o lado AC é o menor, que o lado BC é o maior. Isso já significa muita coisa. Porque a gente sabe o seguinte, né? Ó, nós sabemos que o lado AC, que é o menor dos 3 lados, ele vai ficar oposto ao menor ângulo, certo? Então, esse lado, que é o menor dos 3 lados, ele vai ficar oposto, esse lado aqui que é o menor, vai ficar de frente com o menor ângulo, tá? Mas como eu vou saber qual que é o menor ângulo, professor? Bom, olha só, eu tenho um ângulo de uma medida desconhecida, x, tá? O x representa uma medida de ângulo desconhecida. Tem um outro ângulo que é 3x, ou seja, é 3 vezes maior, é o triplo, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é o triplo desse, do primeiro. E esse de baixo aqui, ele é 5 vezes maior, ele é o quíntuplo, tá? Esse ângulo aqui, ele é o quíntuplo desse daqui. Logo, dá pra gente concluir o quê? Que esse aqui é o menor dos ângulos, tá? Esse daqui, ele é o menor dos ângulos, então ele vai ficar oposto ao menor dos lados. Então, o ângulo de medida x está no vértice B. Aqui está o ângulo de medida x, tá? Então, o menor lado é oposto ao menor dos ângulos. Beleza. Agora, vamos pegar o maior lado. O maior lado é o lado BC, tá? E ele está oposto a esse ângulo aqui. O lado BC fica oposto ao maior dos ângulos. E o maior dos ângulos é o ângulo que mede 5x, tá? Então, o ângulo de medida 5x é oposto ao lado BC, porque ele é o maior dos 3 lados. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de medida 5x, ok? Então, esse aqui é o maior dos lados, e o maior dos lados, ele vai ser oposto ao maior dos ângulos. E aí, sobrou o quê? Sobrou esse outro ângulo aqui do vértice C. Esse aqui vai ser o meu ângulo 3x. Bom, então a gente já identificou aonde cada um dos ângulos fica aqui no meu triângulo, beleza? Agora eu preciso determinar a medida desses ângulos, porque é isso que ele está pedindo, né? Ele quer saber quanto mede o ângulo que é oposto ao lado BC. Ou seja, ele quer saber esse ângulo aqui, quanto ele mede, né? Quanto mede o 5x? Qual é a medida, né, desse 5x? Na letra B, ele quer saber quanto mede o ângulo oposto ao lado AC. O ângulo oposto ao lado AC é o ângulo de medida x. Então, aqui ele quer saber qual é a medida de x. E na letra C, ele quer saber a medida do 3x, do ângulo oposto ao lado AP. Tá? Então, aqui a gente tem que saber quanto é o 3x. E agora? Como é que eu vou saber tudo isso? Falei que era um desafio, né? Se é um desafio, não pode ser fácil. Para eu descobrir a medida de cada um dos ângulos, a gente vai usar o conceito que nós aprendemos na aula passada. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Se eu pegar os 3 ângulos, o ângulo que mede x, mais o ângulo que mede 3x, mais o ângulo que mede 5x, quanto tem que dar essa soma? Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? É 180 graus. Então, essa soma aqui é igual a 180 graus. Agora, vamos pensar. Qual é a quantidade de x que eu tenho aqui? Vamos somar a quantidade de x, tá? Aqui eu tenho 1x mais 3x, já vão dar 4x. Se eu juntar com mais 5x, vão dar 9x. Então, aqui eu tenho um total de 9x, tá? Estou somando a quantidade de x que tem ali, tá? 1x mais 3x mais 5x é igual a 9x.
E esses 9x dá 180 graus. Eu tenho que pensar assim, qual é o número que multiplicado por 9, porque aqui é uma multiplicação, tá? 9x significa 9 vezes o valor do x, tá? Qual é o número que multiplicado por 9 dá 180? Para eu descobrir esse número, basta dividir o 180 pelo 9. E aí a gente vai encontrar o valor de x. Começando pelo 18. 18 dividido por 9 dá 2. Não vai sobrar nada. Aí você abaixa o 0. Divide o 0 pelo 9, que dá 0. Ou seja, a medida do x é igual a 20 graus. Agora que a gente encontrou o x, a gente resolve tudo, né? Ó, a letra B, a gente tinha que encontrar o valor de x. O valor de x, 20 graus. Então, já sabemos que esse ângulo aqui tem 20 graus. Agora, na letra A, eu tenho 5x, ou seja, 5 vezes o valor de x. Então, aqui eu vou fazer 5 vezes o 20. 5 vezes o 20 dá 100. Então, aqui na letra A, a gente tem que esse ângulo mede 100 graus. E na letra C, eu tenho 3x. 3x é 3 vezes o x, ou seja, 3 vezes o 20, que dá 60 graus. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Se a gente quiser verificar se está certo, é só somar os ângulos internos, né? 100 mais 60 dá 160, mais 20 dá 180. Certo? Então, esse foi o nosso desafio. Espero que você tenha entendido aí. Só, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de número 42 da playlist de aulas do 7º ano. Foi a nossa penúltima aula desse conjunto sobre triângulos. Tem mais uma aulinha só que a gente vai falar da classificação dos triângulos, que é na próxima aula. Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.